muito meu, porque quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tô esperando esse filme há meses. Cadê o livro? Eu li o livro, que tá meio cagadinho, é verdade, mas eu li. Inclusive, meu Twitter tá com o nome relacionado ao filme. Então, assim, eu tava esperando há muito tempo mesmo. E eu pude conferir essa obra do Mike Flanagan, finalmente. Na primeira metade é spoiler free, não vai ter spoiler nenhum, pode ver tranquilamente. E na segunda metade do vídeo eu vou avisar quando começar os spoilers. E vai ser em conjunto com a análise do livro também, comparando alguns pontos modificados pelo diretor pra caber na narrativa, que foram muitos. Estamos entendidos? Estamos entendidos, então bora lá. Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer. E se já é inscrito, já vai deixando aquele like pra apoiar o movimento. Doutor Sono é uma adaptação desse livro homônimo maravilhoso, escrito pelo Stephen King. Não tão maravilhoso assim, mas a gente comenta na segunda parte do vídeo. E que pretende ser a continuação direta do Iluminado. Ou seja, o que aconteceu com Dan Torrance 30 anos após aquele acontecimento no Overlook. Precisa necessariamente ver o primeiro filme, o filme original do Kubrick de 1980? Não, mas vai enriquecer demais a experiência se tu conhecer a história previamente. Alguns enquadramentos, até a trilha sonora é igual ao filme de 1980. Várias cenas são iguais, tem bastante referência, então eu aconselharia a ver o filme antes. E é claro que, em se tratando de uma sequência direta, fica aquele questionamento. Seria Mike Flanagan tão genial quanto Kubrick foi naquela época? E a resposta, infelizmente, é não. Mas entenda que precisa ter uns culhões gigantescos pra fazer esse filme, porque de um lado tu tem os fãs de Stephen King e o próprio Stephen King quer ver uma obra fidedigna ao produto original, ou seja, tem que agradar o autor. E do outro tu tem uma legião de fãs cultos que curtem o Iluminado e gostam do trabalho do Kubrick, que, querendo ou não, é um filme impecável do início ao fim. Isso ninguém pode contestar. Claro, existe a questão do gosto, de gostar ou não, mas o filme tecnicamente é impecável. E aí o que acontece? Do início até a metade do filme, mais ou menos, ele é extremamente fiel ao livro. Tem algumas modificações ali pra caber nessa nova narrativa, mas todos os principais acontecimentos do livro estão ali. Inclusive a tão referenciada beleza da Rose the Hat, que tem a mulher mais perfeita pra esse papel que eu já vi na vida, que é a Rebecca Ferguson. É uma deusa maravilhosa. Ela não é desse planeta, literalmente. Literalmente na história, né? Mas ela é maravilhosa. E como o Cosmos é justo, agora finalmente ela tá ganhando mais destaque na mídia. Destaque esse merecido, gente, porque essa mulher é fantástica. E nesse filme aqui ela pode brilhar em muitos momentos. E consegue sim fazer uma vilã que impõe respeito. Apesar, é claro, do roteiro ser muito apressado, vez que outra. Eu até entendo que não tem como ser 100% fiel ao livro. Até tem, mas aqui tem muitos detalhes e muitas coisas que importam na narrativa. Mas eles removeram muitos elementos e da segunda parte em diante é total liberdade criativa do Mike Flanagan. E é isso que eu vou aprofundar melhor na parte com spoilers. Porque teve muita coisa que funcionou no filme, mas tem outras coisas que funcionam numa Residência Hill, por exemplo, que é de direção dele também e não necessariamente funcionam nesse filme. E aqui só teve umas duas cenas, uns dois momentos que ele consegue mostrar a genialidade que ele mostrou na série. Ou daquela direção firme. Nesse filme ele tem uma direção consistente sim, mas muita coisa é aproveitada da direção do Kubrick. Então, tecnicamente falando, o filme de 1980 pavimentou bastante coisa desse filme aqui. Mas beleza, sobre o que é o filme, né? Além daquilo que eu falei antes, o que aconteceu com aquele menininho do Overlook, trata também daquela questão do Shining, do poder que ele tem. Que desde 1980 a gente já sabia que não era uma coisa só dele, não era especial, tinha mais pessoas que tinham, como foi evidenciado pelo Dick Halloran. E esse Shining é caçado por um grupo de pessoas que se denominam verdadeiro nó. Eu acho muito tosca essa tradução, mas é uma tradução literal para True Nocts, que funciona bem melhor, né? Todos os elementos fantásticos desse grupo, os principais acontecimentos do livro estão no filme. E é impressionante como a adaptação foi muito bem feita, porque algumas situações que eu imaginava pela escrita do King estão lá, exatamente igual. Então, da forma que a gente imaginou no livro, ele conseguiu traduzir pro longa. Ian McGregor tá impecável aqui, compondo muito bem com a Rebecca Ferguson e a Kylie Curran, que também tá incrível e é fácil uma das melhores atrizes mirins do ano, já que não deixa o ritmo do filme cair quando o foco é nela. De resto, alguns micro detalhes, como a idade do Billy, amigo do Dan, como é feita a conexão real entre o Dan e a Abra, ou a própria etnia dela e da família dela, já que no caso do Billy, ele é descrito como um cara muito mais velho e ela é descrita como loira dos olhos azuis. E é super compreensível que eles tenham adaptado dessa forma para dar uma dinâmica e uma diversidade maior pro elenco. Algumas pessoas fãs do trabalho original definitivamente não vão gostar, porque ele referencia bem sim, ele homenageia bem sim, mas ele
ele passa um pouquinho do limite ali, daquela linha tênue entre a referência e o copia e cola. E aí realmente tem certas cenas, certas coisas ali que não precisariam necessariamente estar ali do modo como ele quis compor. Mas tirando esse fato que vai acontecer ali no início, de acordo com o livro, e no fim, de acordo com a liberdade criativa dele, é um filme bom quando olhado isoladamente, sem comparações diretas com o de 80, que é, ao meu ver, praticamente perfeito. Nesse longa, apesar de ter 2 horas e 33 minutos, a gente não vê o tempo passar. E é um bom entretenimento se tu gosta de filmes de terror, gosta de boas atuações e gosta do trabalho que o Mike Flanagan vem fazendo nesse gênero. E é decididamente mais um acerto dele, apesar da minha raiva estar a 1000. Mesmo assim, eu consegui imergir bem no filme, a ponto de sair gostando dele. Agora, avisos 1000 que vai ter spoiler pra tu, vai ter spoiler pra tua vaca. Então assim, não vem dizer nos comentários que foi pego de surpresa, porque eu estou avisando, vai ter spoilers a partir de agora. Eu acho importante a gente discutir alguns pontos, porque de novo, ele tava numa posição ruim como diretor, estando no meio do fogo cruzado e precisando agradar públicos distintos. O caminho mais seguro, digamos assim, foi o meio a meio. Como eu disse, a exceção do Dick está realmente vivo na continuação e não morto, o início é enxugado ao extremo, mas é muito fiel ao livro. Porque assim, o próprio King é meio enrolado. Ele passa 200 páginas de 500 pro Dan ter o primeiro contato com a Abra. E no filme eles suprimiram 2 personagens importantes pra narrativa do livro e alguns sentimentos do Dan. Um é o sponsor do Dan, aquele que contrata ele pro Teeny Town. Logo que ele chega em Fraser, na cidadezinha, ele tá acabadaço, tá imerso ainda no vício da bebida, e é o cara também que encaminha ele pras reuniões dos Alcoólicos Anônimos. Tem ele e tem o John, que até aparece brevemente no filme ali, no Alcoólicos Anônimos, com a cena do relógio. Isso tá no livro sim, mas é uma cena chave que vai conectar o John ao Dan e o Dan à Abra, já que ele é o pediatra dela e na cena das colheres na cozinha ele tava presente. No filme eles decidiram tirar a presença dele daquela cena e tirar a presença dele de todo o restante, já que aquele só vai servir pra dar o emprego do Dan no hospital. Esse gancho do John no livro é importante pra ele convencer o pai da Abra de tudo que tá acontecendo e pra convencer que o Dan não é um psicopata, não é um maluco total. Aqui eles optaram por ela mostrar pra ele, na cabeça dele, o que aconteceu, e aí ele, uou, tipo, preciso de uma bebida, né? Foi uma estratégia inteligente, porque o Stephen King passa uma noite inteira com eles conversando e decidindo o que eles vão fazer e como eles vão fazer. Também existe toda uma construção ali por fora, até finalmente ele e o Billy irem a Iowa, atrás daquela luva do Bradley Trevor, o menino que é assassinado brutalmente. Aliás, essa cena o Mike Flanagan tá de parabéns, porque ela ficou incrível. E ela ficou super violenta também, porque eu lembro que quando eu li essa cena no livro, eu fiquei muito impactada, porque ela é muito descritiva. E eles conseguiram passar exatamente essa aflição pra tela. Outros detalhezinhos foram modificados também pra caber nessa narrativa, como a armadilha que ela faz no cérebro dela enquanto ela tá dormindo, quando a Rose decide invadir. No livro, o Stephen King descreve literalmente que o disfarce dela é da Daenerys do Game of Thrones. E lembrando, esse livro aqui foi escrito em 2013. Aliás, outro ponto interessante aqui é a atualização deles pra 2019. Então algumas correções de datas e alguns acontecimentos são realocados, como a cena das colheres, por exemplo. E aí tem todo aquele rolê do John pra linkar o Dan com a Abra, etc. Na parte da mulher, que ele dorme com ela, enxerga ela depois morta e nunca mais, ele se sente muito mal durante o livro inteiro, porque 1, ele rouba ela, e 2, deixa a criança sem auxílio nenhum e tentando tirar o máximo de cocaína possível do alcance dela. O neném acha que aquele pozinho lá é doce e tenta pegar, e ele tira bem na hora. Daí no fim das contas, por outras coisas que não tinha nada a ver com ele, os dois acabam morrendo. E ele é acompanhado pela culpa disso durante o livro todo, de ter roubado ela, de ter feito o que fez, enfim, e deixado a criança lá sozinha. E a razão pra ele ir pra Fraser, pra início de conversa, tá intrinsecamente ligada com a Abra. Mesmo que ele não saiba, mesmo que ele ainda não conheça a criança, ele sente que ele precisa estar lá, e que também ele precisava estar limpo para poder purificar o poder que ele tinha, que era a razão primária do porquê ele bebia, pra suprimir todo e qualquer pesadelo ou criatura que ele pudesse enxergar. No filme ele aprende a suprimir as criaturas numas caixinhas que o Dick dá pra ele memorizar e enfiar as criaturas lá dentro no cérebro dele, e isso tá muito bem adaptado, é tal qual tá escrito. Mas falando no Dan propriamente dito, no filme eles optaram por deixar igualmente ou ele ser um pouquinho mais forte do que a Abra, e no livro isso não é verdade, já que ela tem um poder absurdo, consegue se materializar nos lugares, consegue transferir a consciência dela a milhares de quilômetros até o Dan e consegue estar presente quase que fisicamente na emboscada que eles fizeram, que ela tava esperando o True Knots aparecer, que tem o tiroteio e tudo mais. E nessa parte do livro tem toda uma preparação e uma dúvida do grupo se eles devem ir pra lá ou se eles devem ir pra cidade dela. Aí o Crawdaddy fica nessa dúvida e acaba indo pra cidade dela. Ela também não tava em casa, tem toda uma cena dela na casa da amiga, depois ela volta pra casa, ela
ela tá sozinha, não tá com o pai, e eles também não sabiam o endereço dela. O Crawdaddy acaba descobrindo quando ele vai pra cidade, já que ela vai da casa da amiga pra casa dela e ele acaba seguindo ela. No livro também, o Billy tá com ela, não tá com o Dan. Ele vai pra cidadezinha dela dias antes pra ficar vigiando a menina, e ele acaba sendo dopado também e sendo levado com a Abra junto com o Crawdaddy. O Crawdaddy também teve a aparência modificada, a aparência dele no filme não condiz com a aparência dele no livro, e aí o fato do Billy estar na cidadezinha dela serve pro Crawdaddy ter um carro pra ele fugir com ela e pra ter um adulto pra dirigir de volta quando eles matam o Crawdaddy. Aí no filme eles fizeram várias adaptações aqui e ali e mataram o Billy. Eu fiquei chocada, gente, eu não esperava. No filme também ela tá tão dopada que ela não consegue se comunicar com o Dan, e o Dan consegue se comunicar com ela e incorporar ela. No livro, como eu disse, ela é muito mais poderosa que ele e ela controla muito mais ele do que ele controla ela. E aí o filme acaba sendo mais sanguinário do que o próprio livro, porque no livro ninguém morre. O pai dela tá na emboscada com o John e o Dan, e o Billy é simplesmente dopado, ele não é morto. Ele consegue voltar com a Abra. O pai dela morre e o Billy morre. Então eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? Mike Flanagan, seu sanguinário. No núcleo principal, inclusive, no livro ninguém morre, não morre ninguém. Mas no filme morre geral. E eu fiquei chocada. A exceção da Momo, que a gente nem vê, que ela que ajuda a compor ali o ato final do livro, só que o ato final do filme foi inteiramente modificado, ela nem precisava estar lá. A Momo é a bisavó da Abra e ela tá presente em todos os momentos da vida dela. E ela acaba caindo doente, precisando do auxílio total da mãe da Abra, que é a única parente viva dela, diretamente. Isso deixa a mãe da Abra totalmente esgotada. Tem uma cena, inclusive, que é muito tensa no livro, que a senhora se mija inteira e ela tem um trabalho absurdo pra levantar ela, faz um esforço descomunal, e a gente consegue sentir esse esgotamento da mãe da Abra totalmente, já que a decisão dela de mandar ela pro hospital onde o Dan trabalha foi uma das últimas coisas que aconteceram com ela. E é real porque ela não aguenta mais. A questão das moscas também, do Dan enxergar moscas nos pacientes ou nas pessoas que estão pra morrer, é mal e porcamente mencionada no filme, e isso seria importante se no terceiro ato fosse de acordo com o livro, mas não é. A resolução do livro é com a Momo caída no hospital, quase morrendo, e o Dan sugando todo o câncer que ela tinha pra ele, depois da morte dela, sendo conduzido pela Abra, já que ele não tem força suficiente pra fazer tudo sozinho. Ele olha no espelho e tá coberto de moscas. E aí no livro a gente já pensa, olha aí, ó, vai morrer, não tem jeito. No Overlook, que não é mais o Overlook, eles marcam o encontro no Mirante, e ainda tem alguns membros remanescentes do True Noctis lá naquele local. Ele vai matar com uma baforada cancerígena, basicamente. E a solução da Rose é bem ruim, como todo e qualquer livro de Stephen King que se preze, já que eles constroem toda uma ambientação, toda uma tensão ali, pra ela cair de uma altura considerável e se estatelar no chão morta. Aí, como eu disse, no núcleo principal ninguém morre, tem um final meio cringe, porque na real ele tinha meio que um crushzinho nela, só que ele descobre que ele é o verdadeiro tio dela, porque o Jack Torrance teve um caso com uma outra mulher, e essa mulher era filha da Momo, que é mãe da Abra. Eu dei glória, graças a Deus que eles não quiseram ser brega a esse ponto no filme. Foi surpreendente no livro? Foi surpreendente no livro, mas não caberia nessa narrativa Frankenstein total do Mike Flanagan. Então sim, a ideia de refazer todos os passos do Dan até o Overlook, com ele próprio caminhando com as pernas dele, e ele próprio tacar fogo em tudo, e depois aparecer como o Dick Halloran apareceu pra ele depois de morto, é totalmente compreensível e faz todo sentido eles fazerem assim. Mas eu não sei se eu gosto do fato de incluírem o Jack Torrance com o machado, ou da cena da mãe do Dan no banheiro, porque aquilo ali já tá muito claro pro espectador que tem background, e vai quebrar aquela imersão que ele tinha naquela história nova que ele tá assistindo. A Rose the Hat ficar em segundo plano nessa narrativa impacta toda a força que ela teve até então, apesar da emboscada no labirinto na mente do Dan e toda a construção na sala de escrita do Jack Torrance serem geniais. Só que o filme, a partir daí, começa a perder a mão na questão de referência e cópia, porque tudo bem referenciar, fazer cenas parecidas com outro propósito narrativo, mas copiar mesmo com outros personagens, aí ficou muito ruim. No início precisava, tava no livro, mas no final não precisava. Tem várias cenas boas, como a do bar, por exemplo, mas a simulação do Jack Torrance, que tinha o Jack Nicholson pro Jack Torrance com o Henry Thomas, é num nível de discrepância inacreditável. E ele só tá ali porque ele é parceiro recorrente do Flanagan. E se essa galera tivesse acesso à tecnologia do início do Exterminador do Futuro Novo, eles iam fazer estrago. Ou então fazer um deepfake da cara do Jack Nicholson, sei lá, dá o seu jeito. Eu acho que ele não ia se importar de ceder os direitos em troca dos dólares. Mas cortes orçamentários necessitam de ideias criativas. E aqui eu super imagino algum ator com a voz semelhante à do Jack Nicholson, mas com ângulos que não mostrassem diretamente a cara dele. Porque o espectador já entenderia e já sacaria a referência ali, que é meio semelhante ao encontro do Jack Torrance com o maluco psicopata anterior a ele no banheiro, naquela festa do salão e tudo mais. Seria muito interessante também se ele desse uma olhadinha nos quadros assim e
visse aquela foto que aparece no final de O Iluminado. Mas enfim, já tá feito, tá ali bonitinho. Mas assim, Henry Thomas, não. Somente não dá como Jack Torrance. Mesma coisa com a Alex Essel, que faz às vezes no filme da Shelley Duvall. Infelizmente, tadinha, hoje em dia ela tá com esquizofrenia. E a Alex até tenta mais do que o Henry. E ela, inclusive, tenta atuar meio mal. Mas aí não adianta nada, porque a Shelley acaba aparecendo na cena do banheiro igual. Aí acaba se perdendo ali na história nova. Tipo, é uma cena que não precisava de jeito nenhum tá ali. Por fim, pega fogo na bodega toda, porque o Dan vai na sala da caldeira e taca fogo em tudo. E a Abra é socorrida pela polícia logo depois. O que de certo era mais fácil em 2019 do que em 1980, mas tudo bem, porque eles chegam lá muito rápido. E por fim, a última cena que nos é apresentada é a Abra dominando a velha do quarto 237 que seguiu ela até o novo apartamento. Velha imortal, ela tá lá desde os primórdios. Ela faz exatamente como o Dan fez no início do filme, e aí eu acho totalmente compreensível um fechamento digno. De modo geral, eu gostei muito desse Frankenstein todo que o Mike Flanagan fez. Eu só não gostei em sua totalidade porque eu acho que eles perdem muito nos referenciais. Exatamente pra pegar o fã, mas talvez seja exatamente nesse ponto que o fã vai achar que o filme perdeu força. Cenas pontuais deles voltando pro Overlook com as mesmas tomadas de câmera do Kubrick são incríveis. A mesma trilha sonora maravilhosa. Agora, Jack Torrance do Henry Thomas. A cena da Shelley Duvall, não, cara. Só se apega à história que tu tem, referencia o que pode referenciar e não tenta copiar aquilo que já funciona. Porque se for recriar, ainda mais com atores que não convencem, vai ficar ruim. Eu quero muito continuar acompanhando o trabalho do Flanagan, porque até então ele tem se mostrado tecnicamente muito competente. E um diretor tem culhões, falo mesmo, porque lidar diretamente com o material do Kubrick e sair ileso sem crítica nenhuma é difícil, mas eu acho que a aceitação desse filme vai ser acima da média, tanto pelos leitores quanto os fãs do filme de 80. E vocês, já assistiram o filme? Vão assistir? Gostaram da review? Comenta tudo aí embaixo nos comentários pra gente debater sobre esse novo trabalho do Flanagan. Eu não sei vocês, mas a Residência Hill é maravilhosa. Aquele episódio 6, Jesus amado. Desculpa pelo vídeo longo, mas eu tinha muita coisa pra comentar, porque eu tenho muita bagagem sobre esse filme especial. E a construção narrativa de pelo menos metade do livro rendeu bastante discussão, porque é totalmente diferente. Mas espero muito que vocês tenham gostado, porque eu tava muito ansiosa pra ver esse filme e pra ter essa conversa por aqui. Até a próxima e tchau!